Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia em que eu tinha preparado uma série de pautas para conversar com vocês, que inclusive estão sendo tratadas aqui pelos principais veículos de comunicação impressos aqui no nosso país. No entanto, a vida política no Brasil ela é muito dinâmica. Em função de ter acontecido hoje aqui no Brasil situações absolutamente surreais que misturam o estelionato, a mentira, o mau caratismo, a chantagem, a extorsão, eu sou obrigado a jogar esses temas para um outro encontro para poder tratar com vocês e desnudar algumas criaturas em função daquilo que está acontecendo. O desespero na extrema-direita está absolutamente incomensurável, mas não é apenas por algum tipo de razão ideológica, não. É a preocupação com o seu próprio destino, com as suas próprias peles, porque todos aqueles que estão tentando impedir com os expedientes mais rasteiros a chegada do ministro Flávio Dino até o Supremo Tribunal Federal é porque estão devendo à justiça e temem uma condenação e temem a cadeia. Bom, nada como a gente ter esse nosso espaço para desnudar essas criaturas e desnudar também as suas estratégias e os seus discursos falaciosos, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou tratar de outros assuntos também, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço. Se inscreva aqui conosco, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros e participe aqui das nossas atividades. Mande seu joinha, mande seu comentário e compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, tá bom? Então, vamos aqui aos temas. Gente, o pânico ele está provocando algumas situações absolutamente inusitadas, né? Nessa tarde, um dos quadros, o mentor espiritual, intelectual, político, administrativo do ex-presidente da República, ele veio à tona hoje com tudo. Está temendo o pior, mas aí é o pior para figuras como ele, né, que tem ali situações ali muito complicadas ali com a justiça. Tem muito poder, mas nada, né, que o judiciário do nosso país não possa tratar de uma forma adequada. E aí ele veio com esse discurso aqui, e vamos nos lembrar sempre, né, tem sempre o peso, né, da religião para tentar colocar medo nas pessoas. Só que aí ele está entrando por um caminho da extorsão, da ameaça, né, e da chantagem enquanto ferramenta política usando a religião. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Absurdo, que afronta! Lula é um traidor do povo cristão. Trai católicos, evangélicos e cristãos em geral, indicando um comunista para o STF. O comunismo é a revolução mais sangrenta da história, o maior genocídio do mundo. Mataram mais de 100 milhões de pessoas e Nossa, o comunismo é a revolução mais sangrenta, alguma coisa assim que ele disse, né? Gente, essa gente se espelha numa publicação que já é antiga, tem esse nome aqui, o Livro Negro do Comunismo. Esse livro é grosso pra caramba, né? E esse livro aqui, ele funciona como uma bíblia anticomunista, mas é uma obra absolutamente desonesta intelectualmente, muito rasa, que foi projetada justamente para combater, né, qualquer tipo de ideia que busque algum tipo de justiça social em algum país, né? Deixa eu tirar aqui um pouco essa imagem, deixar o nosso portal aqui no fundo. Então, é de uma falta de fidelidade intelectual, uma honestidade intelectual profunda. Eles criam uma conta aleatória, né, e vão colocando pessoas que morreram depois de vários processos revolucionários em várias partes do mundo ao longo da história. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, em algum país em que se deu uma revolução, uma quebra de estrutura de poder, havia antes uma situação de paz, de justiça, de pão para a maior parte do povo? Ou simplesmente esse povo vivia em situações absolutamente análogas à escravidão, pessoas exploradas, pessoas com fome, pessoas humilhadas, enfim, sofrendo todas as agruras que a humanidade proporcionou para esses segmentos todos. E daí eles resolveram fazer uma ruptura institucional, eles foram para uma ruptura. Nenhum país onde o povo tivesse comida, tivesse dignidade, tivesse habitação, tivesse direitos, houve algum tipo de ruptura institucional. Então essas pessoas criaram uma conta, né, de 100 milhões, 110 milhões de pessoas que foram mortas pelo comunismo. E eles ignoram que mais de 1 bilhão de pessoas
foi morta em função de conflitos envolvendo guerras, envolvendo dinheiro, envolvendo a busca por riquezas, por territórios, por capital, pelo capitalismo. Então, se a gente for começar a colocar essas contas de uma forma aritmética, a gente vai ver que o sistema que buscou riquezas no mundo foi capaz de matar 10 vezes mais pessoas do que os regimes que vieram depois de rupturas institucionais. Claro que em todos esses momentos houve situações absolutamente inaceitáveis, mas essa gente faz uso absolutamente desonesto desse tipo de discurso para conseguir colocar um medo nas pessoas, né? Então, logo, onde é que eu quero chegar? Flávio Dino, para essas pessoas, é alguém que defende a matança de pessoas, né? No seu íntimo, ele quer que nós morramos, que nós tenhamos aqui no Brasil cisâneas. Então, se ele não for impedido, será uma espécie de Lúcifer ocupando o Supremo Tribunal Federal. É isso que está por trás do discurso dessa gente. Mais adiante, aí vem a chantagem, né? Vamos acompanhar aqui o que ele faz aqui para tentar impedir o que certamente ele não vai conseguir. Senadores, se você votar a favor de Flávio Dino, você está construindo uma víbora que vai morder vocês mesmos. E outra, na próxima legislatura, 2/3 dos senadores serão submetidos à reeleição. Opa, onde é que tem religião nessa história, né? Que eu digo para vocês, usa a religião, mas é um quadro político, né? Um partido político, onde ele é o principal porta-voz, né? Senador que votar a favor de Flávio Dino para o STF, nós cristãos vamos considerar uma traição ao povo cristão. Isso é uma ameaça, é uma chantagem, é uma extorsão, é alguma coisa parecida com isso, não é não, gente? Vamos lá. Senador é voto majoritário, precisa do voto de católicos e evangélicos. Vamos fazer uma campanha acirrada, mostrando que você é um traidor dos cristãos. E eu vou começar agora, daqui a 2 dias, colocar a CCJ, que é a primeira instância que ele vai passar, os senadores compõem isso. Nós não vamos deixar passar isso. É uma afronta ao povo cristão. Deus nos livre desse comunista. Abençoe você e sua família. Olha, eu vou falar uma coisa. Tem gente aí que se intitula como cristão que é muito mais pavoroso, né, do que qualquer figura que tenha praticado algum crime bárbaro, né, em nome do comunismo, né? E não é por outra razão que a gente vê a criatura, tem um teto de vidro, né, muito grande, né? Justiça condena Silas Malafaia por fake news contra Vera Magalhães. Justiça paulista condenou o pastor bolsonarista a indenizar a jornalista por ofensas e informações falsas. Qual é a credibilidade que tem uma pessoa que usa desses expedientes? Jesus Cristo, ele praticava chantagem com alguém? Ele praticou ameaça contra alguém? Ele praticou extorsão contra alguém? Dentro da Bíblia, algum regramento que orienta aos cristãos a usarem esse tipo de ferramenta? Chantagem, extorsão, ameaça, imputar o medo? Enfim, eu deixo aí para os meus amigos que conhecem mais o assunto do que eu, né? Vice-PGR quer Zambelli e Malafaia fora do inquérito das milícias digitais. Então a senhora Lindora Araújo, que não está mais na PGR, ela não funciona mais como um biombo de proteção por uma série de práticas criminosas, né? Práticas criminosas que foram muito profícuas, né? Envolvendo ali, misturando religiosos, os supostos religiosos, e o governo Bolsonaro, que fez o que essa gente quis, porque estava ali sendo comandado por esse que eu acabei de mostrar para vocês. E hoje, notícia da tarde. TCU vê irregularidades em caso dos pastores do MEC e escolas fake e determina mudanças no FNDE. Então, enfim. E aí a gente vai vendo, gente, a escalada do desespero. Vejam só o que essa criatura aqui, quanto mais o Dino vai chegando perto do Supremo, mais eles vão demonstrando um desespero. Vamos ver o que esse cidadão falou de tarde agora. Faz o L, meu amigo. Faz o L com vontade, porque é isso que virou o Brasil. O país do crime organizado. Mas tão organizado que eles têm partido político, eles têm senadores, eles têm deputados, eles têm vereadores, eles têm prefeitos, eles têm presidente da República. Tem como ser mais organizado que isso? Não, uma coisa a gente tem que falar, né? O crime organizado do Brasil é o mais organizado do mundo, porque até presidente eles têm. Conseguiram colocar um presidente na cadeira na presidência, né? Puta, tiraram o cara do presídio, gente. Pelo amor de Deus, o que vocês acham que ia acontecer? Eu fico por aqui. Pessoal de Brasília, cuidado, porque os eleitores do Lula vão sair por aí matando policiais, ameaçando todo mundo nas ruas, tá? Destruindo o transporte público, então você pode acabar sendo incendiado dentro de um ônibus. Fiquem atentos, porque o que está vindo por aí é muito tenebroso.
O período PT voltou. Gente, como é que alguém fala uma coisa como essa, né, gente? Se isso não tem que ser objeto de uma ação criminal, é uma ação por danos morais muito pesada, né? Infelizmente, eles sabem que as ações por danos morais no nosso país, elas responsabilizam de um modo muito baixo, né? Mas está na hora da justiça e o Poder Legislativo tratarem dessa questão, ampliando, né, as sanções para esse tipo de crime que essas figuras cometem, né? Então, quer dizer que eleitores do PT, quem votou em Lula, então vai sair incendiando pessoas, matando pessoas pelas ruas. Gente, é muita baixaria, né? Mas é o expediente do desespero. E aqui, ó, mais um nessa sequência aqui. Flávio Dino para o STF, porque seria uma coisa ruim, mas você está enganado. Por exemplo... É o seguinte, é a mesma ladainha, tá? Ele também está fazendo um discurso aqui que vai denunciar todos os senadores, né, que votarem a favor do ministro Flávio Dino nas igrejas, vão fazer uma campanha, né, que é um expediente absolutamente baixo, né, expediente vil. E eu tenho certeza absoluta que o ministro Flávio Dino, quando ele se colocar, ele vai demover muitas dessas pessoas que estão com a mente tão envenenada e vai mostrar exatamente qual é o papel que ele pretende desempenhar no Supremo Tribunal Federal, né, para desespero de quem está devendo, de quem está com o rabo preso, né. Mostrei para vocês aqui mais cedo um desses bolsonaristas também do mundo do desespero. E eu recebi muitos comentários aqui, né? Eu quero repercutir mais um aspecto aqui com vocês. Isso aqui é um discurso civilizado? Esse aqui também se diz cristão, né? Vamos acompanhar de novo aqui. Não é terrorista. Olha só, isso aqui é uma questão de conhecimento técnico jurídico e aí eu vou explicar para Vossa Excelência. Certo? O STF vou explicar para Vossa Excelência. O senhor sabe que a MST não é considerado isso hoje. Vocês conseguem imaginar uma figura dessa discutindo com uma moça, uma senhora, um idoso, com um tom respeitoso? Vocês conseguem imaginar? Explicar para Vossa Excelência. Vamos lá. Se o senhor permitir. Por favor. Certo? Receba, pastor. Receba o conhecimento. Organização terrorista é aquilo que o povo diz que é organização terrorista? O que elegeu Lula não na é o passada? STF, não é você, O que elegeu Lula? não é o seu presidente. Gente, vocês já imaginaram se todo mundo, em qualquer ambiente civilizado, discutisse alguma coisa com esse tipo de postura? Vocês imaginam, o mundo tinha acabado, né? A barbárie teria voltado. Então, esse tipo de coisa que a gente combate aqui durante tanto tempo no nosso portal, e vamos continuar a combater, né? E estamos conseguindo avançar, né? Não é nenhum deles. Qual povo? O senhor fique quieto enquanto eu estou exercendo meu direito de resposta. A palavra está com o deputado Bilinski. Certo? O senhor fique quieto. Se o senhor quiser resolver isso aqui de outra forma, a gente resolve. Mas aqui eu estou usando a palavra. Então o senhor fica quieto. Que outra forma e ouve o que eu estou te falando. É a ameaça, é a extorsão, é a intimidação, é a chantagem. É isso que a gente tem que banir da vida política do nosso país, né? Eu mostrei para vocês o drama que essa criatura teve envolvido, uma situação muito estranha, onde a sua namorada deu 6 tiros nele e acabou tirando a sua própria vida, né? Então, gente, nós vamos ver muitas dessas criaturas aí, mas eles estão ficando cada vez menos empoderados, na medida que a justiça vai alcançando todos eles. A ministra da Saúde, comentei com vocês também, que se levantou e saiu lá da comissão, e o senhor Nicolas, da comissão ontem, né, que estava discutindo vacina, e o senhor Nicolas disse que vai convocá-la novamente. Bom, eu gostaria de ter um contato com a ministra para dar uma orientação para ela, né? Ministra, não aceite pergunta de assassinos, de quem ajudou a matar pessoas aqui no nosso país. Simples assim. Se coloque com indignação em relação ao que essas pessoas fizeram contra o povo brasileiro. E aí a senhora vai conseguir equalizar um pouco algumas situações que merecem reparo aqui no nosso país, tá bom? Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e a gente volta para tratar de assuntos mais sérios no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!